Aleluia, aleluia. Cristo Jesus vai falar. Aleluia, aleluia. Vamos com amor escutar. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Primeira leitura tirada da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma exortação de Paulo para a comunidade de Corinto que é impressionante e ainda continua sendo impressionante também nos nossos dias. Por quê? Porque a exortação que Paulo faz à comunidade é uma exortação no sentido de partilha. Partilha de dinheiro mesmo, não é partilha de outras coisas, não. Porque a comunidade de Jerusalém, neste período, estava passando por dificuldades financeiras. Não se sustentava financeiramente. E Paulo, sabendo disso, por meio de carta, ele pede a generosidade da comunidade de Corinto, para que eles fizessem uma oferta, e segundo o que diz o texto, uma oferta generosa para ajudar a comunidade que estava passando por necessidade. Vejam, isso, né, naquele tempo, no tempo de Paulo, era uma coisa totalmente comum, era uma coisa normal. Compreendendo também aquilo que está nos Atos dos Apóstolos, que eles tinham tudo em comum. Então, em nome disso, em nome dessa realidade, porque se é uma comunidade, somos irmãos. E aqui o grande ensinamento, olhando para a nossa realidade, o grande ensinamento para nós é exatamente isso. Quando se tem alguém na comunidade que está passando por necessidades materiais, é obrigação da comunidade ajudar a manter. É obrigação da comunidade ajudar a cuidar, e suprir as necessidades de um membro da comunidade que passa por necessidade. E eu digo que é obrigação da comunidade sem que precisasse pedir, sem que precisasse fazer um movimento, sem que precisasse apontar, falar, fulano de tal está passando necessidade. Será que é possível alguém ir lá fazer uma visita? Não. Pelo simples fato de ser comunidade, esta notícia de que alguém na comunidade está passando por necessidade deveria ser uma coisa natural, uma coisa normal. Justamente pelo fato de sermos cristãos.
né, de sermos irmãos e de estarmos inseridos numa mesma comunidade. Então, é preciso a gente se despertar para isso. Por quê? Porque nós seguimos, né, e professamos a mesma fé. Seguimos o mesmo Senhor e professamos a mesma fé. Como fez a comunidade de Corinto para a comunidade, né, de Jerusalém, né, que também nós tenhamos esta generosidade no coração para com as coisas materiais, quando necessário for, mas também para uma realidade espiritual, de conforto, de esperança, né, de ajuda, de suporte, né, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Então, isso é uma realidade que nós precisamos sempre também nos abrir. Né? Por quê? Porque esse é o espírito da comunidade cristã. Se nós não estamos abertos às realidades e às necessidades daqueles que sofrem, passam por alguma necessidade, a nossa comunidade não pode nem sequer ser chamada de cristã, porque está inserido dentro da realidade mesma do ser comunidade. Então, nos abrir para a generosidade. Né? Duas coisas. Primeiro, porque somos naturalmente comunidade, nós precisamos cuidar da necessidade uns dos outros, né? Porque somos comunidade. E a segunda coisa é que hoje em dia, no tempo em que nós vivemos, viver em comunidade é um grito profético, é uma profecia, porque o mundo está cada vez mais individualista. Então, a gente assumir para nós este compromisso cristão de nos comprometermos com a necessidade dos outros da comunidade e também fora da comunidade, é um grito profético. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais individualista. E o cristão que vive a fé em Cristo, a fé cristã, não permite, não tolera individualismos. A nossa fé é uma fé estritamente comunitária. A propósito disso, eu aproveito para fazer propaganda. Quinta-feira vai subir no canal Pescadores um vídeo nosso que nós gravamos falando sobre isso. A fé cristã é uma fé para ser vivida comunitariamente. Não é uma fé para ser vivida sozinha. Então, que a gente perceba dentro do nosso coração esta generosidade e que esta generosidade seja traduzida como gestos concretos de conversão. O Evangelho, nós estamos ainda no capítulo 5, no Sermão da Montanha. Jesus está fazendo aos seus discípulos uma catequese. Jesus está preparando os seus discípulos para serem verdadeiros discípulos. E aí começa as recomendações de nosso Senhor. Eu digo, continuam, Porque desde o versículo 1 do capítulo 5, Jesus está ensinando os seus discípulos. Aí ele diz, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Na sequência que nós ouvimos ontem, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a outra. Mas é preciso a gente aprofundar isso para a gente não ficar preso àquilo que já era no Antigo Testamento a lei do talião. Você devolver, pagar com a mesma moeda o mal que te foi feito. Como eu disse ontem na homilia. Mas este amar os vossos inimigos e rezai
por aqueles que vos perseguem é uma realidade desafiadora. Porque a gente pode, né, olhar para esse texto, e sobretudo lá no versículo 48, quando diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, a nossa tendência primeira é a gente olhar para esse texto e logo de cara dizer assim: não, isso é impossível de ser cumprido. Isso não dá, eu não consigo cumprir isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Então, é possível, porque se não fosse possível, Jesus não iria dizer para os seus discípulos. É que a gente precisa compreender as situações e a realidade conforme o próprio Deus a vê. É aqui que está o desafio. Porque nós queremos entender essas realidades a partir dos parâmetros humanos e a partir dos parâmetros mundanos. Se nós usarmos os argumentos humanos e os argumentos mundanos que nós conhecemos para vivenciar isso que Jesus está dizendo, isso não vai dar certo nunca. Né? Por quê? Porque aquilo que é a realidade mundana é contraditória àquilo que está previsto no Evangelho. Numa realidade mundana, né, vai ser sempre possível e justo a vingança. Se alguém fez algum tipo de mal, eu posso devolvê-lo. Eu posso também fazer mal, porque ele fez mal para mim, então eu posso devolver tranquilamente. Isso dentro da mentalidade mundana. Mas esta mentalidade mundana de vingança não serve. Não serve para nós que vivemos segundo os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus são totalmente diferentes. E aí, nosso Senhor nos pede, não só para amar os nossos inimigos, né, como para rezar por aqueles que nos perseguem. Se nós somos perseguidos, declaradamente perseguidos, só pelo fato de sermos perseguidos, isso já é um desconforto total. Imagine rezar pelas pessoas que nos perseguem. Então, se não for compreendido segundo aquilo que Jesus, nosso Senhor, nos ensinou, a gente não consegue, não. Porque haja visto a dificuldade que nós temos de perdoar. Quão difícil é perdoar e pedir perdão? E às vezes a gente, por ruindade, a gente diz de certas situações, batendo o pé no chão como se fosse, né, os maiorais, e digo: eu não perdoo, não perdoo. Foi fulano que me magoou, eu não perdoo. Imaginem rezar por aqueles que nos perseguem. Então, é uma realidade desafiadora que nós precisamos converter, que nós precisamos mudar dentro de nós para a gente compreender segundo aquilo que Jesus ensinou e segundo aquilo que Jesus viveu. Porque se não for em sintonia com Jesus, se não for em comunhão com Jesus, humanamente falando, a gente não vive assim. A gente não faz essas coisas. Porque a gente não é bom. Né? A gente não é bonzinho. A gente está num processo de conversão, num processo de mudança. Mas a gente não é bonzinho, não. Se tem alguém que acha que né, pode ser que já esteja num grau mais elevado de santidade. Não duvido que exista. Mas a gente está em um processo constante de conversão. A gente tem que vigiar. Porque senão a gente devolve do mesmo jeito as coisas que a gente recebe. E o versículo 45 ele é desconcertante, porque a bondade de Deus atinge aqueles que são bons e também aqueles que são maus.
O versículo 45 diz assim: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se dependesse de nós, eu vou dizer, se dependesse de mim, todas as pessoas consideradas maus deveriam morrer. Você não tem esse pensamento dentro do coração de vocês, né? Graças a Deus, vocês estão já convertidos, né? Mas tem certas pessoas que, no meu ponto de vista, são pessoas maus, mas, né? E às vezes eu fico até perguntando, por que vive essas pessoas e morrem pessoas boas? Né? Acho que vocês também, de vez em quando, falam isso, né? Mas depois passa, é só naquele momento e pronto, já passou. Não quero mais que as pessoas más morram, não. Eu quero que elas experimentem o perdão de Deus. Então, é desta realidade, né? O padre está brincando, mas é sério, é desta realidade que Jesus está nos ensinando. Deus é bom para os bons e Deus é bom para os maus. E se Deus estivesse, Deus, né, nunca permita, nós nunca seremos, mas se Deus estivesse sobre nosso juízo, nós iríamos para Deus ser bom para aqueles que são bons, não ser bom para aqueles que são maus. Se nós fôssemos julgar Deus, né? Quem somos nós para julgar Deus, né? Mas é um pensamento mundano e um pensamento humano que muitas vezes passa pela nossa cabeça. Então, viver esta realidade, para que isso seja possível, a gente precisa estar em sintonia com Jesus. Porque se a gente não estiver em sintonia com Jesus, a gente vai chegar no último versículo, a gente não vai mesmo ser de perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A gente logo de cara já vai dizer, não, isso não é possível, eu não sou Deus, eu não sou igual a Deus. E, portanto, não vou viver isso desse jeito que ele está propondo. É justamente o contrário. Ele está propondo porque é possível. Agora, nós precisamos viver isso em sintonia com ele, porque sozinhos a gente não consegue. O amor dele precisa passar por nós e transformar o nosso coração e converter a nossa maldade, converter o pecado que existe dentro de nós e nos transformar para que a gente possa amar desse jeito que o Senhor está pedindo e está nos ensinando. Então, que o Senhor converta o nosso coração, que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor nunca permita que a gente abandone Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos oferecer a Deus as nossas preces, as nossas orações.